uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro é a igreja reunida, as flores são os servos do Senhor. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Jesus nesse jardim é o jardineiro, e rega todas as flores com amor. A água ela corre noite e dia, no canteiro que o Senhor já preparou. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, deve sentir. Se está sedenta, fala ao jardineiro, ele está passando por aqui. Água viva que jorra dos céus, uma fonte no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Água viva do céu, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra dos céus, enche-me, enche-me, sacia-me. Enche-me, enche-me, sacia-me. Enche-me, enche-me, sacia-me. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite para todos vocês que estão entrando nesta noite no culto no lar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro é a igreja reunida, as flores são os servos do Senhor. Água viva que jorra
Jesus nesse jardim é o jardineiro que rega todas as flores com amor. As águas ela corre noite e dia, o canteiro que o Senhor já preparou. As águas está correndo, ela não para. Se você é uma flor, deve sentir. Se está sedento, fala o jardineiro, ele está passando por aqui. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Aleluia. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, Giovana, Hilda Santos, Raquel Nascimento. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Argelis Clemente, seja bem-vindo, em nome de Jesus, ao culto no lar, em nome de Jesus. Jorra dos céus, enche-me, enche-me, sacia-me. Enche-me, enche-me. Enche-me, enche-me, sacia-me. Glória a Deus, água viva. Só Jesus tem um poder. Só Jesus tem o poder de dar água viva para a sua amada igreja. Água viva que jorra dos céus. Existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro é a igreja reunida, as flores são o servo do Senhor. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Jesus nesse jardim é o jardineiro que rega todas as flores com amor. A água ela corre noite e dia, no canteiro que o Senhor já preparou. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, deve sentir. Se estás sedento, fala ao jardineiro, ele está passando por aqui. Água viva que jorra dos céus,
guia-me. Aleluia, glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e quer me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer. Continua a jornada e vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não se lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que prova virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e quer me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. Continua a jornada e vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não me lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que prova virão, investida do
salvação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesta noite nós vamos ler a palavra do Senhor. Boa noite para todos que entrou, né? Tereza Moura, Magda. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Aonde Deus ele fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Êxodo 3, 15, 10. Êxodo 3, 10. Quando o Senhor ele fala com Moisés. Com Moisés. Ele diz: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Ontem eu estava lendo aqui pregando aqui sobre o caráter, né? Caráter. E nós vamos continuar com essa palavra, dando prosseguimento. No livro de Êxodo, encontramos um exemplo clássico do engano de se priorizar os dons. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel estava sendo escravizado por Faraó. Moisés era homem que Deus havia escolhido para cumprir seus propósitos de liberar o povo. Moisés havia sido criado no palácio de Faraó, recebeu instrução da época. Moisés se dispôs, ele mesmo resolveu libertar seu povo matando um egípcio. Aonde encontramos essa passagem de Êxodo 2:11. Após este episódio, Moisés fica 40 anos no deserto, sendo tratado por Deus. Do seu ponto de vista natural, ele se achava pronto, mas no ponto de vista de Deus, ele precisava de mais 40 anos até chegar ao ponto de não confiar em sua força e talento. É aonde em Êxodo 3:10 que fala: o Senhor falou para Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E Deus disse para Moisés: certamente eu serei contigo. Isto te serei por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então nós vemos aqui falando de caráter. Moisés, ele precisava ser mudado, ser transformado. O texto lá de Êxodo 2:11, quando fala que Moisés, ele matou um egípcio. Por quê? Ele foi passar à frente de Deus, porque ainda não estava na hora, ele não estava preparado. Tudo tem que ter um preparo espiritual por Deus.
Você vê, Moisés tinha 40 anos quando ele resolveu libertar o seu povo matando um egípcio. Após esse episódio, Moisés ficou 40 anos no deserto. Já com 80 anos de idade, foi que o Senhor chamou Moisés, aonde diz aqui o texto 3 de Êxodo, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, já com 80 anos de idade. Ele passou 40 anos no deserto, sendo tratado por Deus. Olha o tratar de Deus com o ser humano. Ninguém pode fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Tem que ter um preparo, uma preparação, uma mudança. Nós estamos falando, eu estou falando desde ontem, de caráter. Mudança de caráter. Caráter. O critério de Deus. Deus ouve, lembra e vê e conhece. Deus. Ele ouve, ele lembra, ele vê e ele conhece. Então, as suas orações, você ora, ainda que o Senhor ainda não respondeu, mas vai chegar o tempo que ele vai responder as suas orações. Porque ele ouve você orar, ele vai lembrar de você, ele está vendo você e ele vai conhecer. Então, todos podem achar que um determinado irmão, que possua grandes inteligência e capacidade de extraordinária memorização, deverá se tornar um grande pregador. Isto é um tremendo equívoco. A Igreja de Deus não tem como base a esta inverdade. Não é verdade, é inverdade. Se tal irmão não possui a vida de Deus e ainda não passou pelo processo da cruz, não será útil para Deus, apesar do seu dom. Outra pessoa ainda pode pensar que outro irmão, por ter um dom de discernimento, de espírito, venha ser uma coluna na casa de Deus. Isto é um engano. Os dons são úteis, necessários, mas nunca pode ser a base de edificação da igreja. Aleluia. Os dons, este é o motivo porque existem muitos escândalos. O homem tem o hábito de priorizar o dom e não o caráter. Porque Deus, ele trabalha no caráter. Deus, antes de enviar alguém, quer tratar com o seu caráter. Foi o que ele fez com Moisés. Ele trabalhou na vida de Moisés. 40 anos Moisés no deserto, sendo tratado por Deus. 40 anos. Depois de 40 anos, com 80 anos de idade, aí o Senhor vem, se apresenta a Moisés, fala com Moisés e manda ele ir lá libertar o povo do Egito, porque agora era a hora, ele agora estava preparado. Deus tinha trabalhado no caráter de Moisés. Existem muitas pessoas que se consideram autossuficiente. Ele se considera autossuficiente por manifestares dons. Confia nos seus talentos naturais. Na maioria das vezes, age independentemente de Deus e coloca palavras na boca de Deus.
Boa noite, Thelma. Thelma, Deliviana, Solange Santos, vocês são todas bem-vindas em nome de Jesus. Então, eles agem independentemente de Deus, né? E colocam palavras na boca de Deus. Eles querem ensinar Deus. Eles querem ensinar Deus como Deus vai agir, como Deus vai falar. Esse é um tipo de pessoas que são autossuficientes, que se acha autossuficiente. Todo trabalho do homem realizado independente de Deus é pecado. Jesus, no Evangelho de João 15:5, diz que sem Ele, nada podemos fazer. Muitos homens têm confiado em si mesmo, nos seus talentos, nos dons, para realizarem a obra de Deus. Trabalhar para Deus é muito bom, mas antes de trabalharmos para Ele, temos que deixá-lo trabalhar em nós. Primeiro Deus trabalha em nós, Ele nos molda, nos modifica, nos transforma para podermos ir e pregar a palavra do Senhor. Então, não adianta falarmos de caráter e conduta se não nos apropriarmos do pleno suprimento de Deus para nossas vidas, que através de Cristo nos trouxe. O que foi que Cristo trouxe para nós? A libertação do velho homem, libertação do poder do pecado, nossa justificação e regeneração em Cristo, nossa dependência completa do Espírito Santo, nosso andar no Espírito. Precisamos nos apropriar dessa verdade espiritual. Mas não apenas isto. Precisamos aprender a perceber a direção de Deus em nosso espírito, fazendo separação entre alma e espírito, e conhecer a prática da renúncia diária do eu, esse eu que o homem carrega dentro de si. Nós temos que nos libertar, pedir que Deus venha nos libertar desse eu. Esse eu. No princípio da cruz. Deus ontem, hoje, está profundamente interessado em formar o caráter de Jesus em sua igreja. Jesus manifestou muitos dons, mas podemos ver na sua vida a presença do fruto do Espírito que expressava o seu caráter e sua vida. Primeiro, Deus tem um propósito para cada problema que enfrentamos. Ou seja, há um propósito para cada aflição, perseguição que o cristão sofre. O caráter é o fruto do Espírito. E também a mão que traz a aflição e a tribulação. Porque tudo é permitido por Deus. Se nós passamos por provação, por algum tipo de tribulação, é Deus que permite eu e você passar por esses tipos de provação.
Aleluia. A formação do caráter através dos tratamentos de Deus. A formação do caráter. Aleluia. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz a respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, 3. É a graça de Deus que me capacita, que te capacita a fazer as coisas certas diante de Deus. Em 2 Pedro 1,11, o escritor nos ajuda a compreender o processo que Deus usa para desenvolver o caráter de um cristão. De um cristão. 2 Pedro, Segunda Pedro 1, vamos ver rapidinho aqui, 2 Pedro 1,11. Diz assim: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Todos nascemos em iniquidade e fomos formados em pecado. Todos temos por nascimento uma natureza caída que nos acompanhará, ou não, por toda a vida. Romanos 5, 12. A natureza caída do homem não está em harmonia com nenhuma das coisas do Senhor. Deus colocou diante do cristão a meta de perfeição. 1 Pedro 1,15. Gênesis 17,1. Mateus 5,48. Lucas 6,40. Maturidade espiritual é a meta bíblica. É a meta bíblica para todos os que estão em Cristo Jesus. Por vezes, a carnalidade do homem não permite que ele desenvolva seu caráter como as Escrituras ordena. Esta natureza humana é tratada definitivamente pelo poder da cruz. Mas o ego é a principal razão pela qual o homem precisa de tratamento de Deus. Esse ego, o eu, o orgulho, tudo isso atrapalha a sua comunhão com Deus. Tudo isso atrapalha. Cada cristão precisa do tratamento de Deus para motivá-lo a prosseguir em direção à perfeição espiritual. Hebreus 6:1-3. Boa noite, Leila.
O propósito do tratamento. O cristão precisa do tratamento de Deus em sua vida porque possui áreas escondidas que precisam ser reveladas. 1 João 5,7. Deus deseja revelar estas áreas escondidas em nós, de maneira a nos ajudar a crescer. As Escrituras afirmam que é Deus quem revela segredos. Por isso que o propósito do tratamento na nossa vida é preciso Deus tratar conosco, tratar o nosso caráter, porque é nisso que Deus se agrada, a pessoa que tem um bom caráter. Não adianta ser bom pregador, ser um bom revelador dos mistérios de Deus, entregar profecias, revelações, visões, pregar bonito, cantar bonito e ter um mau caráter. Isso para Deus não é aprovado. Por isso que ele tratou com Moisés. Ele escolheu Moisés, ele tinha um propósito com Moisés, desde do ventre de sua mãe. Quando você vai ler a história de Moisés, aonde tudo começou e aonde chegou o final de toda essa história. E Deus tinha um propósito com Moisés. Deus escolheu Moisés para libertar o povo da mão de Faraó, do Egito. Deus tinha propósito com Moisés. Só que Moisés precisava ser trabalhado. Ele precisava ser trabalhado. E ele foi trabalhado. Ele foi tratado. Ele foi moldado por Deus. Tanto é que o texto diz que ele passou 40 anos no deserto. Você já pensou? Você passar 40 anos no deserto, Deus trabalhando ali em você, te moldando, te modificando, te ensinando. Porque Moisés, ele era uma pessoa que tinha um bom estudo, sabia falar, tinha bastante conhecimento, mas o caráter de Moisés precisava ser modificado. E Deus, ele olha para o caráter do homem, ele trabalha no caráter do homem. Então, Deus revela nossos pecados ocultos para que nós e o nosso ministério não seja destruído. Deus revela estas áreas escuras presentes dentro de nós, a fim de que possamos rejeitá-la. Rejeitá-la as coisas que não agradam a Deus. Para que isto aconteça, nós precisamos da graça de Deus, porque humanamente a nossa tendência é cobrir nossas falhas e fraqueza. Gênesis 3, 8. Boa noite, Clailton. Deus deu ao cristão o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem revela as necessidades espirituais do homem, sondando o coração do cristão, para revelar os pecados que devem ser abandonados. No Salmo 139, 23,
o salmista Davi pede ao Senhor para que ele sonde o seu coração. Qual o motivo que levara Davi a pedir tal coisa ao Senhor? Qual o motivo? Boa noite, Clailton. Seja bem-vindo, você e sua cidade do Rio Verde, Goiás. Que Deus abençoe vocês. Havia no íntimo de Davi, isto é, havia coisas em seu coração que o levara a tomar atitudes contrárias à vontade de Deus, que ele já conhecia. Davi reconhece que por sua própria razão, convicção, não seria capaz de conhecer a si mesmo em sua totalidade. Por isso que ele pediu para que o Senhor sondasse o seu coração. Por isso ele pede ao Senhor para sondar o seu coração, porque somente através de Deus podemos ver nossa miséria. Aleluia! O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja em Corinto, fala: examine-se o homem a si mesmo. Esse texto de 1 Corinto 11, 28, fala a respeito da Santa Ceia. Que ele diz que antes da pessoa tocar no pão, pegar o suco de uva para cear, examinar a si mesmo. Fazer um exame de consciência. Um exame de consciência para ver se ele pode tomar a ceia. Porque para se tomar uma Santa Ceia, você não vai tomar a Santa Ceia de qualquer maneira. Porque a própria Bíblia relata, diz que por causa disto, há muitos que dormem e estão doentes. Esse doente que abrata, é o doente espiritual. Espiritual. Por isso que não se pode pegar o pão, comer, sem examinar a si próprio primeiro. Qualquer homem ou mulher de Deus tem a capacidade de fazer um autoexame antes de realizar qualquer coisa no reino de Deus. Não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não pode, porque se fizer, a cobrança vem depois. Porque Deus, ele não faz a obra dele errada, ele faz tudo certinho. As coisas de Deus são tudo com delicadeza, com perfeição, com sabedoria. Então não se pode fazer a obra de qualquer maneira. Aqueles que fazem isso, paga-se preço mais tarde. Porque Deus, ele tudo vê, ele conhece aqueles que estão fazendo a obra dele com sinceridade, com caráter limpo. Mas Davi era mais profundo no Salmo 139, pois ele reconhece que somente Deus, através da pessoa do Espírito Santo, pode mergulhar até as entranhas do homem e revelar tudo que está oculto, porque ele tudo vê, ele tudo conhece, ele tudo sabe. Por isso que ele falou: examina o meu coração, Senhor. Tudo aquilo que tem que ser reparado para que o ministério desse homem e ele próprio seja preservado, ainda que algo pareça correto, é bom
para os homens. É necessário que Deus sonde os corações, porque o homem não vê como vê o Senhor. Aleluia! O homem não vê como vê o Senhor. O homem vê de uma forma e Deus vê da forma correta e certa. Provérbio 21, 2. Deus quer mergulhar até as nossas estranhas. Boa noite, Gilvandete. Gilvandete Dantas. Até as nossas estranhas e revelar tudo que temos dentro de nós, que nós é oculto. O nosso coração, ele é enganoso e só Deus conhece ele. Só Deus pode passear dentro do teu e no meu coração. Porque eu mesmo, eu não conheço a mim mesmo, mas Deus me conhece. Por isso que você e eu não podemos de maneira nenhuma se julgar um autossuficiente. Nós temos que estar na direção de Deus. Pedir para Deus nos sondar. Revelar e ocultar, o que significa? A palavra revelar significa tirar a tampa. Colocar na luz, para que todo mundo veja. Você não pode estar tapado. Abrir o coração. Abrir o coração. A palavra ocultar significa esconder. A luz não pode estar escondida. A luz tem que estar acesa. Aonde você passar, aonde vê. Aonde você for ver. Cobrir a vista ou encobrir o assunto, Deus tenta retirar a cobertura de cima do homem. Enquanto que o homem faz tudo para retê-la. Para retê-la. Há vários homens na Bíblia que ilustram o fato de pecados ocultos. O começo de suas vidas contratou drasticamente com o fim delas. Podemos começar bem nosso ministério, mas se tivermos pecado oculto, os quais não foram confessados e foram alimentados sem arrependimento, certamente nossa vida e ministério estarão sendo destruídos. Destruído. O negócio é muito sério. E as pessoas brincam com as coisas de Deus. Acha que Deus não está vendo. Pecadinho para Deus é pecadão. Pecadão para Deus é pecadinho. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Vejamos agora exemplos de homens que começaram bem seus ministérios, mas pararam no meio do caminho pelo fato de rejeitarem o tratamento do Senhor. Saul foi um. 1 Samuel 10, podemos ver que no início do seu ministério, ele tinha um pecado secreto em seu coração. Possuía um espírito independente. No capítulo 31, podemos ver o seu trágico fim. Salomão em 2 Crônicas
capítulo 1, de 1 a 7 a 17, podemos também ver um bom começo de vida ministerial de Salomão. Salomão tinha em seu coração um pecado secreto que não deixou Deus tratar: o orgulho, vaidade, insensatez, cuidado com a prostituição. Foi o que estragou Salomão. Porque na realidade ele estava falando de si mesmo, suas próprias experiências. Ele confiou na sabedoria terrena e esqueceu-se dos conselhos de seu pai Davi. Em 1 Rei 11, podemos ver o trágico fim de Salomão. Todo cristão precisa lembrar que o propósito do tratamento de Deus é revelar seu coração para que ele não caia. Deus deu a o Espírito Santo e é ele quem revela as necessidades espirituais do homem, sondando o coração para revelar os pecados que devem ser abandonados. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbio 21, 2. Então, os propósitos. Aprendemos a formação do caráter através do tratamento de Deus. E para nós finalizarmos, vamos aprender o propósito de Deus no tratamento. Porque repreendendo-os, lhe disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Hebreus 8:8. Então veremos que Deus tem um objetivo e propósito no nosso tratamento. O Senhor tinha, já falei aqui de início, que Deus tinha um propósito com Moisés. Pai do Senhor, Marciléia Jordão, seja bem-vinda. Deus tinha um propósito com Moisés, desde da sua formação no ventre de sua mãe. Deus tem propósito com cada um de nós. Mas o propósito de Deus, ele trata a gente primeiro, trata o nosso caráter. Ele teve que tratar o caráter de Moisés, porque ele tinha algo profundo com Moisés. Então, os propósitos no nosso tratamento, Deus tem expectativas no que diz respeito à nossa vida ministerial, família profissional. Enfim, todas as áreas de nossa vida devemos corresponder a esta expectativa, ainda que seja dolorosa. Boa noite, Fátima Correia. Transformar o crente à imagem de Cristo. Este processo é relatado
Em 2 Coríntios 3,18, a palavra transformar significa mudança completa. É um formato para outro. É a raiz da palavra científica, usada para descrever o processo de transformação de uma lagarta para uma borboleta. Borboleta. Esse processo leva tempo, gasta energia. A lagarta muda totalmente o seu formato. É como nós. O Senhor, Ele nos moda, Ele nos modifica, Ele trata conosco. Agora, tem aqueles que rejeitam o tratamento do Senhor, preferem andar na mentira, usando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus em cima da mentira, pecando, cheio de pecado, cheio de erro, mas não se rende a Deus, não se arrepende dos seus erros. Aí pensa que ele está agradando a Deus, mas a Deus não se agrada dessa maneira. O cristão também precisa passar por uma metamorfose a cada dia. O cristão que segue ao Senhor e responde positivamente tem mais e mais de sua natureza restaurada, transformada à imagem de Cristo. Precisa limpar toda a sujeira. Deus quer que nos tornem puros. Ele está constantemente levando o seu povo ao fogo através dos seus tratamentos. Porque ele passa a pessoa na fornalha da aflição para a pessoa aprender, para a pessoa procurar se modificar. Então ele está constantemente levando o seu povo ao fogo através do seu tratamento. Em todo o mundo está havendo uma pressão e calor sobre o povo de Deus. Este calor está ordenado por Deus para purgar o seu povo. A palavra purgar significa purificar, refinar, mudar pelo calor. É isso que o Senhor está fazendo com a igreja dele. Essa peste que está aí mundialmente, matando muita gente, o próprio Deus permitiu para poder, como ele mesmo falou, que ele estava garimpando a sua igreja, peneirando, limpando, modificando. É a mão do Senhor sobre a face da terra. O povo de Deus, como o metal, é preparado para o uso. Toda a sujeira e sobras são trazidas à superfície e lançadas fora. As escórias é tudo aquilo que é lançado fora, não presta, joga fora. Deus quer remover toda a sujeira do seu povo. Aí você vai ler lá em Isaías, capítulo 1, 22 a 25, Ezequiel,
22, 18, 2 Timóteo 2, 21. Deus quer limpar as nossas vestes. Aleluia. O pisolino era um artesão que limpava todas as fibras de um pano para que o material pudesse tornar-se um lindo traje. Frequentemente ele se estabelecia perto de riachos e depois de lavar várias vezes o tecido, estendia sobre uma grande pedra achatada. Depois ele batia no pano como um bastão enorme, com dentes de ferro que servia para tirar toda a sujeira. Após este processo, o material ficava limpo para ser transformado em um lindo traje. Malaquias 3, 1:3 diz que Jesus é como o fogo do orive e como potassa das lavadeiras. E ele sabe nos bater sem machucar. Ele é o pisolino que usa o bastão não para ostentar poder, mas usa para limpar as vestes de seus filhos. Deus quer produzir frutos em minha vida e na sua vida. Glória a Jesus. Ele quer produzir. Em João capítulo 15, temos a parábola da vinha dos ramos. O agricultor que poda a vinha corta os galhos mortos, não extraído a seiva necessária aos galhos vivos. Os galhos mortos são aqueles que não dão frutos, podados para dar mais frutos ainda. Quando é podado, é para poder ganhar renovo. É isso que o Senhor ele faz conosco, ele nos poda. Assim, Deus faz com as nossas vidas. Ele vai nos podando, nos limpando. Seu propósito é sempre positivo e redentor. Aqueles que desejam dar mais frutos serão mais podados. Deus quer nos preparar como vasos para servi-lo. 2 Timóteo 2, 19 e 20. A partir do momento em que o vaso é formado de barro, até o momento em que é retirado do forno, ele é submetido a um processo de formação. A aplicação das mãos do oleiro sobre o vaso é dura e firme. A roda do oleiro, o forno, tanto quanto as mãos do oleiro, são todas partes vitais na preparação do vaso. O propósito de Deus é ter vaso para a sua honra. Jeremias 17, 1 a 10. As escrituras indicam que Judas, o apóstolo caído e traidor de Jesus, enforcou-se no campo do oleiro. Mateus 27, de 1 a 10. Nesse campo foi encontrado um vaso humano, rejeitado e corrompido,
vaso de desonra como tantos outros. O propósito do tratamento de Deus na vida de Judas, tanto quanto na vida de qualquer cristão, é expor as falhas do vaso rapidamente, para que ele possa tratar com as falhas, curá-las e deste modo usar o vaso para a honra. Podemos ver em Jeremias que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Um vaso de honra não precisa ser quebrado, pois ele está cumprindo com a função para a qual foi criado ou feito. O vaso quebrado representa aquela classe de crentes que reconhece sua fraqueza, debilidade, que reconhece que há algo em sua vida que precisa ser reparado. Não por ele, mas pelo oleiro. Então ele deixa-se quebrar na mão do oleiro, se deixa moer, tornar-se caco. Assim sendo Deus o oleiro, com toda a sua paciência e firmeza, recolhe cada pedacinho do vaso que agora é só cacos, estado de humilhação. Põe água, leva a roda, transformando em barro, substância moldável que Deus amassa e dá a forma que quer para usá-lo como utensílio. Aleluia. Boa noite, Jefferson. Somente depois de moldado, trabalhados e que podemos ser chamados de vasos. De vasos. Porém, não simples vasos, mas utensílios de honra para adornarem a casa do Senhor. Deus coloca vinho novo, unção do Espírito Santo, em vasos novos. Mateus 9,17. Para que se conserve o vinho e o vaso, a unção de Deus, a essência do Espírito, é colocada em vasos trabalhados por Ele. Olha que preparação Deus dá ao homem. Trata no caráter dele, na transformação, vai mudando, vai transformando e chega ao ponto de receber, depois de moldado, tratado, transformado, ele recebe a unção do Espírito Santo em vaso novo. Para que se conserve o vinho e o vaso. Aleluia. A unção de Deus, a essência do Espírito, é colocada em vasos trabalhados por Ele. Se não for assim, perde-se o vaso e o vinho, estraga tudo. Estraga tudo. Deus tem propósito estabelecidos para nossas vidas. Para que estes propósitos de Deus seja realizado, é necessário o tratamento de Deus em nós. Podemos concluir que o tratamento de Deus é a metodologia que Ele aplica para moldar-nos segundo a forma de Cristo, que é o modelo de Deus para nossas vidas. Então, Igreja do Senhor, nós hoje aprendemos, né? Nós hoje aprendemos
Ontem, estou desde ontem falando sobre a formação do caráter. Ontem foi pregado aqui. Eu ontem preguei aqui na formação do caráter. A formação do caráter em Cristo em nós. Depois o caráter e os dons, né? Nós aprendemos. A formação do caráter através dos tratamentos de Deus sobre nossas vidas. E o propósito de Deus no tratamento. Nós aprendemos. E para nós fechar essa pregação que foi desde ontem, que eu estou pregando, como ontem já estava tarde, eu parei e hoje eu dei continuidade. Então, se você desejar ouvir a pregação, pega de ontem e hoje pega de hoje. Vai compartilhando e vai ouvindo e vai espalhando a palavra do Senhor. Então, para nós encerrarmos, para fechar, para nós a gente orar, a gente vai aprender o propósito de Deus no tratamento. Deus tem um propósito no nosso tratamento. Tudo que passamos, tudo que nos acontece, tem um fim aproveitoso. Deus não faz as coisas por fazer. Em tudo que Ele faz, há um propósito, um objetivo a ser alcançado por nós. Por isso que Deus vem trabalhando desde o início da nossa convenção em nossas vidas. O crescimento vem de Deus, não vem de nós. Em Isaías 54, 2, ele diz, o profeta proclama de forma figurada que Deus quer ampliar a capacidade daqueles que desejam estar servindo em sua casa. Olha que coisa linda. Aqueles que desejam. Não é aqueles que estão lá de engano, não. Que Deus conhece. Em 1 Samuel, 2 Samuel 22, 37, Isaías 60, o verso 5, afirma esta verdade. Deus deseja que seu povo cresça cada vez mais. O propósito de Deus é nos alargar cada vez mais, a fim de que sejamos grandes propósitos. A seguir, nós vamos dar agora o exemplo de algumas áreas de nossa vida que Deus quer alargar usando o crescimento. Primeiro, a nossa visão. A nossa visão. O Senhor Ele quer nos dar a visão do crescimento, para que você venha ter crescimento. Nossos passos, nossa força, nossa habitação. Deus quer que os busquemos. Ele quer que eu e você busque Ele. Muitas vezes os tempos difíceis são mal interpretados por nós. O Senhor trará pressões, calor sobre nossas vidas em tempos específicos para nos motivá-lo a buscá-lo. Um cristão deve aprender a buscar a Deus em tempos difíceis, para que aprenda a ajudar os outros a fazer o mesmo. Jesus aprendeu pelo que sofreu. É a experiência
que nos capacita a conduzir os outros. É a experiência, você vai vivendo a experiência com Deus, você vai aprendendo e você vai ensinando, você vai passando para o outro aquilo que você aprendeu. O seu testemunho levanta até um caído. Deus quer fluir em nós. A Bíblia retrata o vinho como indicativo do Espírito Santo, do Espírito de regozijo. Mateus 9:17, Atos 2, 13 e 16, Efésios 5:18. O tempo da colheita era um tempo de alegria para o povo. Após um longo período de espera, finalmente era a hora da colheita. Toda a família se envolvia na cega. As mulheres, as crianças carregavam na cabeça os cestos de uvas colhidas, que era levado para grandes tonéis de pedra, aonde os pisadores descalços esmagavam as uvas a fim de extrair o suco. Enquanto esmagava, o pisador segurava-se na viga de madeira que estava ligada ao mastro no centro do tonel. A maior parte do peso descansava sobre a viga, de maneira que as uvas não fossem com força demasiada. Se pisasse forte sobre as uvas, ele esmagaria as sementes e o vinho se tornaria amargo, não servindo para beber. Não servindo para beber. Deus é o pisador das uvas, que somos nós. Ele deseja que o vinho do seu espírito flua das nossas vidas e ministérios. Ele nos aperta, mas não esmaga nosso espírito, para não nos tornar amargo. Ele é sábio, igreja. Deus é sábio. Ele passa eu e você no forno com sabedoria. Ele é sábio. Uma vida amarga não é boa para ninguém. Ele quer que o vinho novo e fresco do seu espírito flua através de nossas vidas. Precisamos ver os problemas e aflição não como obstáculos, colocando pelo diabo para nos deter, e sim como um degrau que nos levará a lugares mais altos. Precisamos ver as dificuldades como oportunidade. A palavra de Deus nos diz que tudo coopera para o nosso bem. Romanos 8:28. As tribulações não são eternas, mas elas são leves e momentâneas. É o que a palavra de Deus nos afirma. O desejo de Deus é nos dar nova visão, uma visão espiritual. Esta visão é vista com os olhos da fé. Podemos ter como exemplo o profeta que, diante de uma grande dificuldade, viu um exército de anjos, enquanto seu moço só via os inimigos ao redor. Segundo Reis 6,15. Os olhos da fé vê chuva. Os olhos naturais vê as lutas. Os problemas, os olhos da fé vê a oportunidade de crescimento de Deus. Nos momentos difíceis, quando Jesus curou o cego na cidade de Betesda, Marcos 8:22,
ele tocou nos olhos do cego 2 vezes. Na primeira vez, o cego, que antes nada via, passou a ver um homem como árvore que anda. Isto fala de uma visão natural, distorcida. Na segunda vez, Jesus o tocou e ele passa a ver as coisas distante de forma muito clara. Muito clara. E Deus quer nos dar esta visão de fé que não olha circunstância nem dificuldade. Quando vemos com os olhos da fé, não vemos dificuldade e nem valorizamos as pressões. Vemos oportunidade que nos leva a viver o milagre de Deus. Deus quer nos dar nova visão. Lá em 2 Coríntios 4,16, Paulo enfoca esta realidade. Todas as pressões, aflições e prova que vêm sobre nós agora são para operar algo eterno. Não devemos olhar para o presente, analisando apenas o momento. Precisamos olhar para o futuro pensando no fruto eterno que será em nós, através de nós, na vida dos outros. Dons são dados, mas o caráter é desenvolvido. Deus tem investido em nossas vidas e o tratamento que Ele faz deste investimento que não haja em nós resistência, mas sim que possamos nos deixar ser tratados pelo Senhor para sermos habilitados para a grande obra de Deus através de nós. Este é o seu propósito, nos tornar habilitados. Que Deus abençoe. Nessa noite nós vamos orar agora. Quero agradecer a todos vocês. Não esqueça de compartilhar. Tá? Compartilhe essa pregação. Vamos orar. Existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou. Que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me. Jesus nesse jardim é o jardineiro que rega todas as flores com amor. A água, ela corre noite e dia no canteiro que o Senhor já preparou. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, deve sentir. Se estás sedento, fala ao jardineiro.
Ele está passando por aqui. Água que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar nesta noite. Aleluia. Água viva que jorra dos céus, enche-me, enche-me, sacia-me. Vamos orar, Amora, Raquel Nascimento, Magda, aleluia, Eliette Maia, enche-me, Marinalda Gomes, Deliviana, Solange Santos, Thelma, glória a Deus, aleluia, Leila, glória a Deus. Leila, Clailton, Gilvandete, Marciléia Jordão, Fátima Correia, glória a Deus, Jefferson, glória a Jesus, Rosana Carlos, Júnior, Silva, Solange, vamos orar nesta noite. Glória a Deus. Aqui tem uma lista de pessoas. Glória a Deus. Edileuza, Marinalda, Maria das Dores, Luzinete, Marta, José Antônio, Miriam, Solange, Thelma, Adenilson, Fernanda, Gilvandete, Odila Alves, Dalva, Lídia, Sueli, Marciléia Jordão, Fátima, Eni Braga, Maria, Pastor Antônio Ibrahim. Nós vamos orar pela Lena que está internada. Vamos pedir ao Senhor que Ele visite a Lena nesta noite no hospital. Que o Senhor visite agora, Senhor, os enfermos. Que o Senhor venha curar nesta noite. Que o Senhor venha restabelecer a saúde da Tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, porque Tu é Deus, Tu é o nosso Salvador. Tu é o nosso Redentor, nosso professor, nosso ensinador, Senhor. O nosso restaurador, Pai. Restaura a saúde daqueles que estão precisando nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, as famílias. Ó Deus eterno, Deus amado, toca agora na saúde da Fátima Correia, Senhor. Da Lena, Senhor. Visita agora, Senhor, todos os pedidos de oração que são colocados ali no grupo Jardim de Oração e Cura, Senhor. Visita agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita aqueles que estão entubados agora, Senhor. Vai tocando, Senhor, e vai repreendendo o mal. Joga por terra, Senhor, essas enfermidades malditas. Liberta, Senhor, os filhos das tuas servas, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, Deus. Entra com a providência do céu nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, nós
te pedimos nesta hora, rogamos ao Deus do céu, Deus de Israel, o Deus forte e poderoso, Senhor. Toma cada um das tuas filhas, Senhor, que parou para ouvir a tua palavra, que elas venham ser cada dia mais abençoadas por ti, Senhor, renovando as suas forças, Senhor, em nome de Jesus. Toma o lar de cada uma e dá vitória, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor. Até amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui pregando mais uma porção da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Não esquece, compartilhe esse vídeo, coloque no seu grupo, coloque no seu Face. Eu tenho lá no YouTube também muitas pregações. Entra lá, coloca lá o seu dedinho lá, aleluia. Ajuda a missionária Ereni Amaral. Água viva, só Ele tem água viva para nos dar. Existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro é a igreja reunida, as flores são servos do Senhor. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Jesus nesse jardim é o jardineiro que rega todas as flores com amor. A água ela corre noite e dia no canteiro que o Senhor já preparou. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, deve sentir. Se está sedento, fala ao jardineiro, ele está passando por aqui. Água viva. Beijo, igreja do Senhor. Até amanhã. Deus abençoe cada um de vocês. Continuar orando, Solange, pela Lena, para Deus tirar ela daquele hospital, tocar nela, que o Senhor visite ela agora, no nome de Jesus, que ela venha ter melhoras, para a honra e a glória do nome do Senhor. Água viva que jorra de Deus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra dos céus, enche-me, enche-me, sacia-me. Solange Santo, você está lá no grupo Jardim de Oração e Cura? Se
você não tiver, entra lá no meu privado, deixa seu telefone para poder eu te colocar lá no grupo Jardim de Oração e Cura, para a igreja orar pela moça chamada Lena, tá bom? Até amanhã, Deus abençoe.